Olá, amigo internauta, você que sempre tem nos acompanhado nas redes sociais, muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua audiência. Ter você aqui comigo é muito importante. Estamos aqui para mais uma edição aqui do nosso podcast Inhapim. Hoje é a nossa 7ª edição, preparando aqui mais um conteúdo muito bacana para você. Você que sempre tem compartilhado os nossos vídeos, não deixe de compartilhar. Precisamos aí, toda vez que você compartilha, isto é muito importante para o nosso canal. Você que não segue ainda a gente lá no podcast Inhapim, nos segue lá, é só você pesquisar aí no seu Instagram, podcast Inhapim, e seguir também, se inscreverem no nosso canal do YouTube. Eu sou o Diocésar Mendonça, apresentador aqui do podcast Inhapim. Hoje, como já disse, a nossa 7ª edição. E a nossa 7ª edição de hoje é com ele, Nenzinho Lima, da cidade do Bugre, vice-prefeito, formado em administração, pai de família, e muito mais. Você vai conhecer um pouco da trajetória, da história, Tenho certeza aí que você vai se surpreender com tudo que ele vai falar aqui. Inclusive, nós vamos falar muito hoje aqui sobre administração. Você que tem um negócio, você que administra a sua empresa ou exerce algum tipo de administração, tenho certeza que você vai conseguir somar para a sua vida com esse bate-papo de hoje. Então, vamos desejar aqui boas-vindas para ele, Nenzinho Lima. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Muito obrigado por atender o nosso pedido, aceitar o nosso convite. Isso é muito importante para nós, E reforça ainda mais nosso vínculo, a nossa amizade. Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando através desse vídeo, dessa gravação. Satisfação, Diocésar, estar aqui. É enorme prazer da minha parte estar aqui, participando deste momento tão importante. E para mim será uma grande alegria poder participar deste momento, contribuir. Estamos aqui para isso. Muito obrigado mais uma vez, viu? Para nós, como eu já disse, é muito importante. Nenzinho, para as pessoas que ainda não te conhecem, acho que é até impossível não conhecer, Tem muita gente, principalmente aqui na nossa cidade de Inhapim, tem muita gente que conhece, ouve falar de você. Você é uma pessoa muito presente na sociedade, Está sempre aí presente entre as pessoas, então acaba sendo conhecido por muitos. Mas tem pessoas ainda que não sabem quem é o Nenzinho Lima. Nascido aonde? Filho de quem? Pode fazer aí para nós tirar essa dúvida de muitas pessoas? Com muito orgulho, sou filho da cidade de Bugre. Sou nascido no ano de 78, de uma família muito simples, muito humilde. E pela bondade de Deus, sou filho único dessa família. Minha mãe já faleceu no ano de 2013, uma perca terrível para quem já passou por este momento tão delicado, tão difícil. Uhum. Minha mãe, Helena Macedo, meu pai, Antônio Lima. Você tinha quantos anos mesmo? Quando ela morreu, sua mãe faleceu? Fez 10 anos. Não, na sua idade. Já estava com mais de 30 anos, 30 anos. Tem 10 anos que ela morreu. Fez agora no mês de abril deste ano, 10 anos. Então minha origem assim, muito simples. Simples e simples mesmo. De origem muito pobre. O meu pai, pouco conhecido, a minha mãe também. E pela a bondade de Deus na minha vida e pela oportunidade que as pessoas me deram, os meus amigos, pessoas que a gente preza muito, pessoas que nasceu na mesma época que a gente, cresceu junto com a gente, e a gente caminha junto até os dias de hoje, Então é isso, minha mãe Helena Macedo, meu pai Antônio Lima, nascido no Bugre mesmo, propriamente dito em São José do Bugre, onde eu nasci e resido até hoje. Então, no caso, você vive praticamente quantos anos mesmo no Bugre? Você falou aí o ano que você nasceu. Eu sou 15 de novembro de 78, Eu tenho 44 anos. E o Bugre, nasci no Bugre. Praticamente você viu o surgimento da cidade do Bugre. Sim. Nenzinho, e como você já disse, vindo de família simples,
nascido em São José. Então, quando você nasceu praticamente em São José do Bugre nem era um distrito como é hoje. Na verdade, né, a minha trajetória ela surgiu dessa maneira, né? Comecei a envolver em movimentos sociais e Sim. tive a oportunidade de ser candidato a vereador pela primeira vez, no ano de 2008. Fui o 5º vereador mais votado da época. Tivemos essa oportunidade, as pessoas me deram a oportunidade de ser vereador e a gente pôde contribuir muito com o desenvolvimento do bairro onde eu nasci, onde eu cresci e moro até hoje. E de uma forma geral, de toda a nossa cidade, de todo o nosso município. Do Bugre? Você nunca mudou? Nunca mudei. Ali. Na verdade, eu mudei da casa de onde eu nasci, cresci, para minha casa, né? Casei no ano de 2002 e mudei só da casa dos meus pais para minha casa, que tem uma distância no máximo de uns 30 metros de onde Então, eu vivi a vida toda. Então, né? praticamente, você viu o surgimento da cidade do Bugre, Com todo certeza, o progresso do Bugre. Com certeza. Né? Quando a cidade do Bugre foi emancipada, no ano de 95, eu acompanhei tudo, né? A gente participou, não tão diretamente, porque eu era muito jovem na época. O Bugre pertencia a Iapu. A Iapu? Era distrito de Iapu. Distrito de Iapu, né? Então a gente acompanhou desde o início e mais efetivamente eu comecei a participar da vida pública no ano 2000. Tive a oportunidade de trabalhar na Câmara Municipal de Vereadores. Em seguida fui convidado a trabalhar na Prefeitura Municipal. No ano de 2001 eu já fiz o concurso público e me tornei funcionário efetivo do município. E dali para cá, até hoje, a gente está na vida pública, né? Nenzinho, infância, como que foi? Diocesa, eu falo assim com muita honra em dizer que, como eu já disse aqui antes, uma família muito simples, muito pobre, mas pobre mesmo, mas aprendi com muita tranquilidade a entender que as dificuldades, elas não vêm para nos destruir. Muito pelo contrário. As dificuldades, elas nos preparam para que a gente se torne pessoas mais fortes, né? Já passou muita dificuldade na sua infância? Muita dificuldade. Qual delas? Alguma? Por exemplo, hoje, às vezes eu falo com minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas, tenho uma de 19 anos, outra com 13, outra com 8. Eu falo muito com elas. Eu passei naquela época de não ter onde dormir com dignidade. E o que quer dizer isso? É você morar numa casa que não tinha uma cama. Como que eram feitas as camas naquela época? Se cortava pedaço de madeira no mato, fincava os 4 paus no chão, colocava ali um forro de bambus, e quem tinha, às vezes, mais condição, às vezes tinha uma esteira feita de taboa, cortada nos brejos, né? E é ali que a gente dormia. Eu falo isso com muita tranquilidade. Porque Deus me deu essa oportunidade de passar por isso. Você a gente venceu isso com muita dignidade, com muita luta, com muita perseverança, né? E sempre a gente tinha aquela expectativa de que um dia Deus ia dar oportunidade para a gente melhorar a condição de vida e, ao mesmo tempo, também dar oportunidade para outras pessoas também. Você estudou até que série? Qual que é a sua formação? Eu comecei a estudar, né, devido às dificuldades, estudei até a 4ª série primária, tive que parar de estudar. Eu lembro que eu fui estudar no Rio Branco, que está a uma distância mais ou menos aí de uns 5 quilômetros de São José. É a escola mais próxima estadual de São José do Bugre. E a bicicleta que meu pai, na época, conseguiu comprar para mim, ela não me aguentou aí 15 dias nas aulas. Eu tive que... O que aconteceu com ela? Ela quebrava, estragava o tempo inteiro. Você chegava na sala de aula, você não tinha nem animosidade para estudar, porque você ficava no meio da estrada consertando bicicleta. Aí eu tive que parar de estudar. Voltei a estudar quando surgiu aquele projeto Acertando o Passo. Aí eu comecei a estudar. Estudei 5ª e 6ª, 7ª e 8ª. É tipo, hoje a gente chama de EJA, né? Era basicamente o EJA, né? E assim eu tirei 5ª, 6ª num ano, 7ª e 8ª no outro. E depois eu já fui para o ensino médio nos tempos normais, né? E formou em administração. Aí eu já estava casado, né, com minha esposa, no qual tenho uma grande admiração por ela, pessoa que me ajudou muito, né? Casamos no ano de 2002. No ano de 2003, nós encerramos o ensino médio, tanto eu quanto ela. E com muita dificuldade, né? Tentei um vestibular,
para direito, eu tinha vontade, muita vontade de estudar, mas não tinha condição, parei de estudar. Tentei novamente um curso de assistente social, não consegui finalizar o curso. Depois, né, eu tive a oportunidade, através de alguns amigos que me ajudaram muito. E aqui eu quero até fazer questão de citar o nosso irmão de São João do Oriente, Djalma Bispo, o professor Rocha, me deu a oportunidade de estudar, né? Estudei administração, fiz pós-graduação em assistência social e serviço público na saúde. E estamos aí, né? Mas foi assim com muita dificuldade, muita luta mesmo, mas graças a Deus, Deus nos ali deu na a oportunidade. infância, na sua infância, quando... É claro que a gente, quando está ali na fase da adolescência, a gente com 7 anos, mais ou menos, a gente já começa a já planejar, já pensar alguma coisa sobre o futuro. 7, 8, 9, 10 anos, a gente já começa, a mente já começa a formar alguma coisa acerca do futuro, a pensar. Quando você, nessa idade mais ou menos, ou até mais avançada, na adolescência, quando você estava com esta idade, vivendo a situação que você, né, aparentemente vivia, né, você disse aí que vivia em meio às dificuldades, quando você via isso na sua adolescência, como que você enxergava o seu futuro? O que você imaginava? Na verdade, às vezes eu encontro com muitos colegas, né, que estão na vida pública, exercem mandatos, né, eletivos. Muitos deles, às vezes, acidentalmente chegaram a um mandato, às vezes por alguma circunstância, às vezes não tinha preparado para aquele momento. E na minha condição foi muito diferente. Eu tinha um sonho de entrar na vida pública. Eu tinha vontade de disputar uma eleição. Parece até um pouco bizarro isso, né? A gente vive numa sociedade que ser político, às vezes, é muito questionado, né? Isso, né? Pelos maus exemplos de muitos e tudo. Mas eu tinha essa vontade. E espelhava em alguém. Então eu tinha vontade de ser político. Disputar uma eleição, como eu disputei a primeira eleição de vereador, disputei a segunda, a terceira. E graças a Deus, né, eu tive 3 mandatos de vereadores com muito sucesso. 3 mandatos consecutivos, né? No ano de 2020, o grupo político que a gente faz parte dele, né, me deu a oportunidade de servir ao povo do Buco como vice-prefeito. Com quantos anos você disputou a sua primeira eleição? Olha, eu casei no ano de 2002, no ano de 2008 eu disputei a eleição. Casei com 24 anos, neste caso aí 6 anos depois, né, com 30 anos de idade. Você disputou a sua primeira eleição. Embora que eu já seria, Diocese, eu seria candidato na eleição de 2004. Eu tive alguns percalços no partido que eu era filiado na época, e devido a uma condição de coligação, tinha que se ajeitar, alguém abrir mão, aquela coisa toda, né? Sim. Eu não pude ser candidato na época, em 2004. Fui ser candidato em 2008. E, Nezinho, e como que era a sua vida antes da eleição? Você já começou a dizer, mas até aos 30 anos você viveu um período muito bom, né? Como que era a sua vida? Você se formou, prestou serviço público como... Eu trabalhei na prefeitura, né? Fui secretário de Agricultura na prefeitura. Trabalhei como assistente de odontologia, né? E até quero externar meu abraço, que é o doutor André, que hoje trabalha na clínica odontológica aqui em Apim, né, na Oral Dentes. Trabalhei com ele por vários anos, no posto de saúde da nossa cidade, no Bugre. Trabalhei também como chefe de transportes num grande período também, na prefeitura do Bugre. E depois eu afastei justamente quando eu estava no exercício dessa função minha como chefe de transporte para disputar a minha primeira eleição no ano de 2008. E por que você decidiu participar da política? É o que eu disse, era uma questão de sonho mesmo, né? Eu tinha vontade. Porque eu entendia que se eu fosse para dentro da Câmara Municipal, servir ao município do Bugre, servir ao povo como vereador, eu teria condição de fazer alguma coisa para as pessoas. Conclusão? Como que você olhou para as necessidades das pessoas e viu que, poxa, eu posso fazer alguma coisa, eu preciso entrar na Câmara Municipal? Como que você chegou a essa conclusão? É o anseio das pessoas também. Muitas pessoas me cobravam. Aí juntou o útil e o agradável, né? A minha vontade mais a necessidade, e as pessoas cobravam que eu entrasse, que eu disputasse uma eleição, e assim fui.
E tenho certeza eu que eu pude contribuir muito como vereador do município. Né? A gente Foi teve vereador quantos mandatos? 3 mandatos Três mandatos consecutivos. consecutivos. Né? Em 2020, Presidente disputamos. da Câmara. Fui presidente da Câmara no ano de 2010. Certo. E, Nezinho, então, o desejo pela política ele surgiu, né, em meio. Você já estava exercendo funções Na vida pública públicas, já, né? né? Prestando serviço público. E como que é esse envolvimento na vida pública, Nezinho? Olha, é um desafio. Assim, da mesma maneira que existem as pessoas que trabalham nos setores privados, entendo eu que existe as pessoas que trabalham no setor público. A vocação é a mesma, é servir. É prestar um serviço por excelência, com amor acima de tudo, e entender que você tem que ofertar um serviço de qualidade para o cliente. Uhum. O cliente, no setor público, ele é muito mais do que no setor privado. Porque quem que está ali na ponta precisando do serviço é quem paga os seus impostos, então eles têm direito. E eles exercem esse direito, às vezes, com muita insegurança, com muita timidez. Então, quem presta um serviço público, ele tem que entender isso. Que ele tem que ofertar um serviço público de qualidade. Porque as pessoas estão ali porque elas precisam. Sim, e têm o direito garantido por lei acima de qualquer coisa. A gente sabe que a pessoa que entra para a vida pública, a própria palavra, né, a própria palavra empregada em si já define, né, pública. Você se torna uma pessoa pública, né? Sim. E então, ou seja, você vai abrir mão de coisa sua para poder servir ao público. Com certeza. E como que é lidar com isso? Essas renúncias, como já propriamente já dito, como que é, às vezes, atender, dar a sua vida em prol das outras pessoas, em querer realmente ajudar, deixar às vezes de fazer para si, para ajudar o seu próximo. Eu entendo que para mim não teve renúncia nenhuma. Uhum. Porque a vida inteira, como era um propósito que eu tinha, era um desejo, e até propriamente dito um sonho, para mim não teve renúncia. Então, às vezes, eu escuto muitas pessoas falando, eu tive que abrir mão disso, fazer isso, ajustar aquilo, aquilo. Para mim não teve isso. Não teve. Até agora, servi com amor, com carinho, com vocação, religiosamente. Eu fiz isso com coração mesmo. Tá aí um detalhe interessante que a gente, né, pode, né, já ia entrar nele, falando, e você até tocou no assunto sobre religião. Além de ser político, você também é evangélico, é servo de Deus, né? Congrega na igreja Assembleia de Deus, é isso? Aí já vem um desafio, que para mim já é desafio, muito grande. Né? Embora que as pessoas estão entendendo a necessidade do cidadão, independente de qual credo religioso que ele ou ela professa, Sim. Ela precisa envolver nas questões cotidianas, né? Tanto nas decisões políticas do município, quanto do Estado, quanto da instância federal. Elas precisam participar disso. Agora, existe o desafio de tentar conciliar isso. Você já veio, antes da gente entrar nesse assunto, você é evangélico, nasceu no berço evangélico ou se converteu no meio do caminho? A minha trajetória ela é o seguinte, né? Eu fui católico até o ano de 2004. Isso, né? Minha mãe muito falando católica. Em anos, quantos anos? Desde quando nasci, né? Sim. Até mais ou menos ali aos 26 anos de idade. 26 anos você era católico. Muito autêntico mesmo na questão religiosa, na fé católica, no qual tenho um respeito muito grande pelos irmãos católicos. Né? Aprendi muita coisa com eles. Principalmente na questão de amar uns aos outros, eu aprendi isso muito com os irmãos católicos. Só que no meio da estrada eu tive um chamado que mudou a minha vida. Como que foi esse chamado? Como que foi essa experiência? Algo assim tão inexplicável, né? E eu até mando um abraço aqui ao Sebastião Cláudio, né? Pastor da Assembleia de Deus em São José do Burgo. Estava passando por um momento de dificuldade, né, na minha vida, uma situação complicada que eu estava vivendo. Que dificuldade era essa? Questão interna mesmo, psicológica, aflições. Sofreu, né? Depressão? Posso dizer que sim. E o Sebastião Cláudio, muito amável, muito carinhoso com todos, né, independente de credo religioso, me fez uma visita um dia e me chamou para ir até um culto da Assembleia de Deus.
E por hora nunca tinha entrado no templo da Assembleia de Deus lá em São José do Bugre. E nesse dia, eu senti um vazio tão grande dentro de mim, e eu participando do culto, né, por hora ainda católico, eu lembro como se fosse hoje, isso foi no ano de 2005. Sebastião Cláudio fez o apelo depois de uma palavra pregada, e eu lembro que eu não senti eu me levantando do banco onde eu estava sentado, bem no último banco da Igreja Assembleia de Deus em São José, e parece que algo sobrenatural me pegou e me levou até a frente da igreja, até o púlpito propriamente conhecido no nosso meio evangélico. E ali eu não vi mais nada. Eu lembro que eu aceitei a fé evangélica naquele dia, prostrei diante de Jesus, e para mim foi algo inovador na minha vida. Não quero dizer aqui que até esse dia não tinha Jesus comigo. E que eu não estava com Jesus. Mas existe ali um divisor de águas nesse dia. Para mim, marcou a minha vida. E de lá para cá, eu tenho percebido que eu não posso viver sem esse Jesus. É esse Jesus que nos mantém de pé. É esse Jesus que é tão grande que ele é capaz de preencher um vazio que existe dentro do coração do homem e da mulher. Se o vazio for grande, esse Jesus é daquele tamanho. Então é só esse Jesus que consegue preencher isso. Que bacana. E às vezes eu tinha passado, né, um tempo antes, eu tentei às vezes encontrar isso na bebida. Você chegou a beber? Sim, né, justamente esse momento aí que eu tive um momento assim, de muita dificuldade. Né, e eu pude perceber Já chegou a passar que Jesus, neste momento, ele preencheu esse espaço. Não é que a partir deste momento eu passei a não ter mais necessidade. Mas o diferencial é que quando você tem Jesus, e Jesus está com a gente, as necessidades acontecem, mas Ele está ao seu lado, e quando você se sente fraco, você se sente numa situação difícil, Ele está ali, te sustenta, te mantém de pé, e você entende que você precisa desse Deus para prosseguir, né, caminhar. E a sensação com a qual você foi? Algo assim extraordinário. Extraordinário. Aquele vazio, aquele né? sentimento depressivo. Deus, ele traz uma alegria, ele é o remédio para todo e qualquer tipo de depressão. Né? Ele é a cura. Então isso para mim marcou na minha vida, né? Esse ano de 2005 até agora. Foi o divisor de águas na questão na minha religiosa. vida, sim. Né? A experiência, então, que você teve com Deus. Sim, né? Tive a oportunidade, né? Pela bondade de Deus, a graça e misericórdia dele, a gente já serviu a Deus como pastor, né? Fui obreiro, evangelista na Presbiteriana do Brasil, lá em São José do Bugre mesmo, logo após o meu momento de confissão de fé. Depois eu servi a Deus como evangelista, também pastor, lá em São Cândido, município de Caratinga. Depois eu me retornei para São José, onde eu vim para a Assembleia de Deus no ano de 2011, e no ano congreguei com os irmãos ali, auxiliando. No ano de 2017, eu servi a Deus como pastor lá no Livramento, já na Assembleia de Deus. Né? No ano de 2019, voltei para São José do Bugre, e estou lá hoje, cooperando com o pastor Keniel, na condição de presbítero da Assembleia de Deus Campo de Caratinga. E cada passo desses foi marcando a sua caminhada, com certeza. sua vida. Cada transição dessa foi marcando a sua vida. Com certeza. Agora, Nezinho, falar de Jesus, falar de Deus é bom demais, né? Cada um de nós tivemos uma experiência, né? Eu também tive fortes experiências com Deus. Eu falo assim, eu também aceitei a fé cristã, não foi por convite de alguém, amizade com alguém, né? Eu acho que realmente é isso que você falou, é aquela voz que a gente ouve do próprio Deus, né? Nos mostrando ali que a vida pode ser diferente do que a gente tem vivido até o momento, né? E isso é muito bacana, essas experiências com Deus. Mas agora, você exerce uma vida pública. E na mente de muitos, religião e política não dá certo. Combina. Mas eu entendo que isso é vocação, Sim. Né? Se eu for citar aqui, por exemplo, José foi governador do Egito? Sim. Por acaso? Claro que não. Por um acidente de percurso? Claro que não. Era um propósito divino de Deus. Porque Deus já estava preparando alguém para suprir a necessidade da nação eleita ele foi um político lá no Egito. Nos dias de hoje. Foi político, ele foi governador.
Isso está na Bíblia. Quando você pega Daniel, foi levado cativo, juntamente com seus irmãos da nação israelita, para a Babilônia. Serviu a Deus na Babilônia e foi também governador da Babilônia. E assim você vai, né? Então eu entendo que muito pelo contrário. É preciso que justamente os homens de Deus, mulheres de Deus, se envolvam na vida pública. Você acha que precisa? A gente precisa equilibrar justamente isso. Né? Você acha que precisa, a pessoa, o evangélico hoje ele precisa estar presente com na certeza, política? Com certeza, ele precisa. Por quê? A gente precisa separar as coisas. Né? O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não pode pegar a política partidária e levar para o altar da igreja. Qual que é levar essa para o diferença? seio da igreja. Que é uma ele tem que ter esse partidária? discernimento. Por exemplo, eu disputei eleições como vereadores, que eram disputas mais acirradas. E a vida toda eu me pautei por isso, em respeitar as pessoas que às vezes não votaram em mim e que congregavam até comigo mesmo. Irmãos de fé, eu respeitei isso a vida inteira. A gente não pode levar essa disputa política partidária para dentro da igreja. Porque aí já complica as coisas. A política dentro da igreja, a política e a religião, elas têm que andar junto. Mas Sim. a política, a pessoa não pode ser usar politicagens dentro da igreja. A política partidária, né? Isso. Você precisa ter respeito. Você precisa de respeitar as pessoas acima de qualquer coisa, né? Acima de Ou seja, você não pode ser um político dentro da igreja. implantar a política partidária ali dentro, né? E por incrível que pareça, né? Eu falo isso sempre. Nos períodos que, por exemplo, às vezes ali no meado do meu terceiro mandato, foi às vezes um momento que eu tive mais dificuldade com essa questão político-partidária, disputas, essas questões internas, foi o momento que eu mais servi a Deus na minha igreja. Por incrível que pareça. Foi o momento, né, que eu tinha mais desejo de estar ali servindo a Deus. Deixa eu te fazer uma e era pergunta. justamente nos momentos que eu tinha mais disputas internas. Eu conheço, você conhece daqui, né? Nos nossos bastidores aqui também, o Reginaldo também conhece, com certeza, pessoas que eram crentes, evangélicos, entrou na política e deixou de ser evangélicos. É o desafio, isso? é o desafio, Diocesa, que eu disse aqui antes, né? A gente precisa buscar um ponto de equilíbrio nessas coisas, né? A gente precisa buscar um ponto de equilíbrio. Acima de qualquer coisa, eu tenho aprendido. Primeiramente na nossa vida, Deus. Segundo, a esposa. No meu caso, que sou casado. Depois, minhas filhas, na qual eu tenho 3 filhas. Samara, Suelen e Sabrina. Aí depois, a igreja. Depois a igreja. Depois da igreja, aí é a questão secular. Se você é um empresário do setor privado, aí é sua empresa. Se você é um administrador da vida pública, é um mandatário, vereador, deputado, vice-prefeito, é prefeito, aí entra essa outra questão. Você tem que priorizar as coisas. E quando você entende isso, que Deus acima de tudo, depois esposa, filhos, igreja, depois que esta questão secular, eu entendo que a gente vai conseguir buscar esse ponto de equilíbrio e tentar sobressair. Pelo menos é o que eu entendo. E na minha vida até hoje tem dado certo. Né? Louva a Deus por isso. Nunca saiu da igreja, nunca deixou de ser evangélico? Não. Né? Quando Sempre vereador, a gente tem as dificuldades. Né? Quando vereador, você permanecia ali na presença de por Deus? incrível que pareça, né? No ano de 2008, me elegi vereador a primeira vez, eu era pastor da presbiteriana. E os fiéis? Em 2012, quando eu disputei a segunda eleição, eu já estava dentro da Assembleia de Deus, lá em São José do Bugre. Em 2016, quando foi minha última eleição para vereador, eu já era presbítero da Assembleia de Deus, lá em São José do Bugre. Né? Disputamos a eleição para vice-prefeito, na chapa do meu amigo prefeito Marcélio. Eu estava lá dentro da Assembleia de Deus. Já estamos aí no 3º ano, graças a Deus, pela bondade e misericórdia de Deus, e pela tolerância dos irmãos, companheirismo dos pastores, né? E aqui eu cito o pastor Chiquinho, o pastor Keniel, os pastores que antecederam também a estes aqui, me deram
condição de estar ali, me apoiaram, né, me ajudaram. Algum fiel já disse para você algo que te chateou, te magoou, já ouviu alguma palavra? Muito pelo contrário. Ah, Nenzinho desviou, Nenzinho entrou pra política, Nenzinho desviou, Nenzinho Muito agora pelo contrário. virou, porque a gente ouve que as pessoas acham que todo político é ladrão. Muito pelo contrário, como eu disse, né? Com certeza a gente não consegue unanimidade em lugar nenhum. Dentro da igreja eu nunca tive 100% lá. Pelo menos eu entendo que não, imagino que não. Mas nunca houve esse tipo de coisa. Sempre me respeitaram e sempre me respeitam. Nenzinho, porque eu também busco esse respeito mútuo, né? Um outro assunto, um outro detalhe importante depois, né? Se você né, precisar acrescentar alguma coisa, pode acrescentar na sua fala aí, sem problema. Como prefeito, como vereador, você tem que participar de alguns eventos que para a religiosidade, para os mais religiosos, né, não pode. Sim, sim. Por exemplo, a prefeitura faz uma festa. Você, como vice-prefeito, você tem que estar lá. E aí? Por incrível que pareça, né? É a questão que eu disse aqui. É um desafio. Mas sendo um desafio, você tem que se preparar para isso. E o mais interessante, acima de qualquer coisa, Daniel esteve na Babilônia, mas não participou dos manjares que eram ofertados aos demais que estavam lá na Babilônia. Então eu tento me privar de certas coisas. Eu estou ali, às vezes, num evento da prefeitura e vou com muita alegria, muita satisfação. Às vezes tenho a oportunidade de representar até o nosso prefeito mesmo, que às vezes por alguma necessidade de agenda dele, ele me dá essa oportunidade. Eu participo naturalmente. Mas eu participo ali numa postura de servo de Deus. Eu sei que ali que é o lugar onde eu tenho que dar exemplo. Isso. É justamente pelo contrário. As pessoas no passado, até bem recente, elas tinham a mentalidade que a pessoa tinha que servir a Deus e o negócio era só dentro da igreja. Mas muito pelo contrário. Nós precisamos servir a Deus, testemunhar a Cristo, é justamente lá fora. Eu até achei. Justamente eu lá te fora. Fiz essa pergunta. Então aqui, isso é muito tranquilo. Eu participo com muita naturalidade. As pessoas me respeitam. Eu respeito as pessoas. E isso acontece com muita naturalidade. Eu até te a gente fiz constrói essa pergunta isso. Mas era algo que até você mesmo já tinha, né, falado comigo, né? Uma vez que a gente esteve junto na primeira festa do trabalhador lá no Bugre, né? Sim. Durante o dia parece que eu cheguei até você, então, né, como é que você lidar com essa situação? Tipo assim, você, né, presbítero da igreja e tendo que estar nessas festas que, para os religiosos, o crente, o cristão, ele não pode estar, não é isso? Sim. Aí você, né, você até falou assim, é aqui que a gente tem que ser crente, é aqui que a gente mostra aqui. Daniel foi crente na Babilônia. Isso. José foi crente no Egito. Nós precisamos testemunhar a fé em Jesus, é justamente aí fora mesmo. É justamente aí fora. E justamente na vida pública que existe um desafio maior ainda. Né? Eu peço muito a Deus que me dê graça e que a misericórdia dele me alcance todos os dias pelo amanhecer do dia, para que eu consiga manter essa condição. Do jeito que eu entrei na vida pública, eu quero sair dela. E acima de tudo, respeitando as pessoas, e assim sendo as pessoas vão me respeitar. Não impondo nada, não exigindo nada de ninguém. O que vocês consideram um bom político? Não existe receita. Não existe receita. Acima de qualquer coisa, toda e qualquer condição que o ser humano vier a ocupar algum cargo na vida dele, acima de qualquer coisa, respeitar as pessoas. Fazer aquilo com amor. Aí você vai se ajeitando. O amor tem que estar em primeiro lugar. Se você é servidor público, você trabalha no serviço da limpeza, você tem que amar. Se você é um motorista de ambulância, você tem que amar os pacientes que você carrega, obviamente. O professor, do mesmo jeito. Então, acima de qualquer coisa, é o amor. Né? O amor, ele precisa estar imbuído em qualquer condição da vida do ser humano. Né? Não existe o bom político, o profissional político. As coisas vão acontecendo. Né? Não existe político de carreira, né? Às vezes as pessoas podem até entender, o Nezinho é um político de carreira, ele está fazendo carreira na vida pública. Não é. Eu tive a oportunidade.
E as oportunidades que me deram, eu aproveitei as oportunidades. Você acredita que você ser um político hoje, você acredita que era um projeto de Deus para sua vida? Eu acredito que sim, Diocesa. Primeiramente, essa semana mesmo, né, eu tive a oportunidade de estar na capital do nosso país, numa agenda, juntamente com o nosso prefeito Marcelo, e numa conversa nossa eu disse isso para ele. Primeiramente, Diocesa, se você olhar para a minha origem, o filho do São Antônio e filho da Dona Helena, já tinha tudo para não dar muito certo. Esse é um fato. Condição social e econômica. A outra condição, filho de família sem influência persuasiva na sociedade. Não tinha. A outra condição, negro. Não quero me vitimizar disso. Isso foi dificuldade? Outra questão, deficiente. Aí você pode me perguntar, qual a deficiência que você tem? Sofri a vida inteira bullying na escola, com os amigos e até por algumas pessoas que me constrangeram muito, porque o meu olho é torto. Eu tenho essa deficiência. Fui descobrir que eu tinha visão monocular quando eu fui tirar minha carteira de habilitação. Já estava com 25 anos de idade. Cego de um olho. Então você analisa o prognóstico, a lógica do negócio. Filho do São Antônio, filho da Dona Helena. Família de pouca influência ou quase nenhuma. Do São José do Bugre. Sem condição financeira nenhuma. Analfabeto praticamente. Fui estudar, já estava com mais de 20 anos para concluir o ensino médio. Tentei fazer uma faculdade, não conseguia, porque era difícil. Consegui pela vontade de Deus e apoio de alguns amigos, recentemente agora, um curso superior. Então não tinha condição. Aí, resultado, tive a coragem, a ousadia e a oportunidade que os amigos me deram, incentivo que me deram, candidatei a primeira vez, fui eleito, o quinto mais votado do município, a segunda, o segundo mais votado, e a terceira, o quinto mais votado novamente. E por incrível que pareça, uma lógica de votação cada vez mais crescente. E quando chega no ano de 2020, nós éramos 9 vereadores. Dos 9 vereadores, imagino eu que todos queriam ser o candidato a vice-prefeito na chapa abençoada e indicada pelo prefeito Jordão, que estava vindo de um processo de reeleição, de um mandato de grandes realizações e feitos no município. Todos queriam ser o vice, como queriam ser o prefeito. E acontece um certo dia que escolhe uma chapa de prefeito e vice. Essa chapa não deu muito certo. Ela não foi adiante. Chegou-se num momento que o nosso grupo já não tinha mais um candidato a prefeito nem vice. Porque tanto o pré-candidato a prefeito quanto a pré-candidata a vice não ia mais disputar a eleição. Só um detalhe. Você se considerava... Você acha que tinha pessoas mais bem cotadas que você? Com certeza. Isso com certeza. Pessoas mais qualificadas do que eu. Pessoas mais influentes do que eu. Pessoas com cacife político muito melhor do que o meu. Aí, como eu estava dizendo, aí acontece que um determinado dia, né, o Jordão me chama na casa dele. Ô Nenzinho, o candidato a prefeito precisa ser o Marcélio. Porque o Marcélio fez um bom trabalho como secretário de saúde e vai ser o Marcélio, o candidato a prefeito. O Marcélio estava internado com Covid no Hospital Márcio Cunha. Eu saí de dentro da casa do Jordão naquele dia, naquela hora, e liguei para o Marcelo. Marcelo, o candidato a prefeito vai ser você. É mesmo, Nenzinho? Ele me disse. Aí ele me disse assim, ô Nenzinho, bom seria se o meu vice fosse você. Eu falei, Marcelo, aí depende do grupo. Fomos para uma reunião. Na reunião ficou fechado que seria o Marcelo o candidato a prefeito. Resolvido. Quando foi no outro dia, eu lembro que na reunião, os vereadores todos, Jordão e Zelito na reunião, fechou a questão do candidato a prefeito. Eu lembro do Zelito no dia da reunião e falou assim, o prefeito está resolvido, o vice também, por hora já está resolvido e vamos sair, vamos preparar o nosso povo para apresentar vocês como candidato. Vai ser o Marcelo prefeito e o Nenzinho de vice. E aí? Eu não era mais. Eu já tinha tido um propósito de não ser candidato a vereador para reeleição. Eu não seria. Tinha um desejo de ser o candidato a vice. Até então não seria eu. Porque o candidato a prefeito seria o Renato e a Cleomar,
uma grande vereadora hoje na nossa cidade, seria a vice. E o Renato, né, um grande vereador que idealizou o projeto de construção da Câmara do Bugre, seria o candidato a prefeito, disparado nas pesquisas. E o Renato, por hora, desistiu de ser candidato. Então eu entendo assim que se tanto eu quanto o Marcelo, né, se tornou prefeito e vice-prefeito da cidade de Bugre, porque tinha um propósito de Deus naquilo. Né? Tinha um propósito de Deus. E deu certo. Seja, eles foi escolhido de segunda instância. Né? De última hora, de sim, última né? hora, né? Porque a primeira ideia seria isso. O Renato, candidato a prefeito, e a Cleomar vice. Né? Já estava muito certo isso. Já tinha até uma pré-campanha já sendo instalada para isso acontecer. Ô, Nezinho, não sei se você disse que sofreu bullying na infância, né? Muito, muito, muito. Justamente por isso, né? Eu virava e mexia, saía dentro da sala de aula, alguém falava assim, o Caoi, o zóio torto. Isso te magoava? O zóio torto. Além de ser negro, preto, tem zóio torto. Isso ficava. Né? Isso te chateava? Então eu até passo uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Todo e qualquer tipo de bullying, ele precisa ser superado. Porque acima de qualquer coisa nós precisamos entender, porque não existe ninguém inferior a ninguém. E muito pelo contrário, não existe ninguém superior a ninguém também. Todos somos iguais. Independente de qualquer coisa, classe social, religiosa, opção sexual, cor da pele, credo religioso, todos somos iguais. Perante a lei e perante a Deus. Então nós precisamos superar isso. As pessoas que têm esse complexo de inferioridade, por alguma consequência de um trauma, sim. cor da pele ou alguma deficiência, precisa entender isso. E quem se acha superior precisa entender isso também e entender que ele não é superior a ninguém. Todos somos iguais. Né? Porque acima de qualquer coisa, nós somos criados, feitos à imagem de um Deus que nos criou igual a todos. Né? Não importa de onde que ele nasceu, não importa isso, né? Família, não importa isso. Acima de qualquer coisa, nós somos iguais. Você já chegou a passar fome, Nezinho? Literalmente, sim. Sim. E sempre eu falo isso, né? Eu tenho muito orgulho do pai que me educou. É uma pessoa muito simples. E da mãe que me educou. Não foi por falta de empenho e dedicação deles em buscar o alimento e trazer para dentro de casa. Não foi. A dificuldade era realmente... Isso era notável. Praticamente a maioria das famílias, né, convivia com isso. Você né? tem irmãos? Não tenho irmãos. Você era filho Você imagina só, né? Eu passei por muitas necessidades. Você imagina se eu tivesse mais irmãos. Então seria muito pior. Né? Só que eu sou uma pessoa tão abençoada, Diocese, que ao mesmo tempo que eu tinha uma mãe e um pai. Aí Deus me dá uma outra mãe e o outro pai. Você foi amamentado, né, por outra pessoa. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Por que você chegou a ser amamentado por outra pessoa? A minha situação é muito mais do que isso. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, a tia Luzia. Ela teve a infelicidade, né, de um menino que nasceu e com pouco tempo ele faleceu. Né? E essa tia minha e esse tio meu, o Tizé, eles me adotaram como filho. Aí você imagina, né? Aí algumas necessidades que a gente tinha, eles, com muito empenho e dedicação, eles me ajudavam, entendeu? A gente percebe, né, toda vez que a gente fala nesse, né, tocamos nesse assunto, você é uma parte que te emociona, Nezinho. Por quê? Que isso te emociona? Por que que isso traz tanta emoção para você? Falar na sua infância, da sua família, foi marcante para você? Primeiramente, Diocese, é porque entendo eu que se eu estou aqui nesse momento, eu não mereço estar aqui. Esse é um fato. Primeiro porque eu entendo eu que Deus foi lá e me resgatou, me deu a oportunidade de estar aqui. Né? E eu tenho muita gratidão por pessoas que estiveram ali comigo, né? Me ajudaram o tempo inteiro. Né? Quando eu cito a tia Luzia e o Tizé, para mim é um filho de dois pais e de duas mães. Né?
Tudo que eles não puderam fazer para o filho que eles tiveram, né, que morreu, eles fizeram para mim. E faz até hoje. Né? Sente a minha dor. Sente, às vezes, o meu flagelo. Né? Então, isso para mim é muito importante. Né? E as pessoas que estão em volta de mim, né? Pessoas que, desde sempre, né, estavam ali, né, me ajudavam, me deram apoio, né? Louvo muito a Deus essa questão aí de eu estar inserido hoje no berço evangélico, lá na Assembleia de Deus de São José. Eu tenho certeza, né, a gente não pode ver porque a gente não tem este poder de onisciência que é só de Deus, certo. Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm dobrado o joelho e orado, né, em intenção da gente, da minha vida pública, da minha vida como servo de Deus, como chefe de família. Então, assim, eu entendo que eu sou alguém que sou sustentado por outras pessoas, né? E eu não merecia estar aqui. Quando você, hoje, né, você exerce a função de vice-prefeito da cidade, ou seja, na ausência do prefeito, você é o prefeito da cidade. Mas há um tempo atrás, lá na sua infância, em meio àquela dificuldade, você passou na sua mente que Deus te colocaria aonde você está hoje? De maneira nenhuma. Você imaginaria estar onde você está de hoje? maneira nenhuma. Você fez uma colocação e ela é muito importante, Diocese. Eu gostaria até de falar sobre isso. Não necessariamente, segundo as leis do nosso país, o vice-prefeito ele é um suplente. Ele é remunerado, ele tem um mandato com início e fim, mas ele não propriamente ele tem uma agenda programada de substituir o prefeito. Assim como você citou, na ausência do prefeito ele chega. Segundo as leis do país, não é assim. Não é assim, né? Segundo as leis do país, o vice-prefeito tem que ficar escondido, né? E precisou, ele vem, se ele for chamado, convocado. Então, assim, a gente construiu um laço de amizade tão grande, que não foi no período eleitoral, e muito menos dentro do exercício do nosso mandato, com o Marcélio, porque a gente trabalhou junto no serviço de saúde do município. Né? Ele como secretário e eu como servidor daquela pasta, nós trabalhamos juntos. Então a gente já tinha uma certa amizade. Então assim, eu tenho a grata satisfação e muita alegria e prazer em fazer isso. Né? E eu agradeço ao Marcélio porque também ele me deu essa oportunidade, ele me dá essa oportunidade. Entendo eu que ele confia na minha pessoa para às vezes representar ele. Né? E eu também agradeço a todos os secretários, né, que trabalham com a gente, colaboram com a gente na administração pública, que tem sido uma bênção para a vida das pessoas, que também acredita, confia na gente, né, para estar ali ajudando, auxiliando. Né. Então eu agradeço o Marcélio, que acredita na gente, confia na gente, para representar ele, representar o município em alguns episódios, em alguns momentos, e os secretários também, que têm esta confiança na gente, os diretores de departamento e, enfim, todos os colaboradores, né? A gente construiu isso. Primeiro porque eu sou servidor público efetivo do município. E a gente observa também que o mandato de vocês, a gente que está de fora, a gente vê. O mandato de vocês perante o mandato de muitos por aí, o mandato de vocês está indo com muitas conquistas e realizações. Vocês têm focado muito em trazer recursos para a cidade. Vocês têm focado muito em trazer condições melhores para o povo do Bugre, né? Com certeza. O município do Bugre, as obras estruturais, as grandes obras do município, né? O município já tinha recebido essas grandes obras, né? Mandatos, né, do primeiro prefeito Zé Lito, depois o Celso Moisés foi prefeito por um tempo, contribuiu com o município. O Zé Lito, que foi o primeiro prefeito, depois a Neuza teve um mandato também por um período de tempo, contribuiu com o município. Depois surge o Jordão, que foi prefeito do município por 16 anos, né? 8 anos consecutivos e um intervalo de 4 anos onde o Zé Lito foi prefeito do município, depois volta o Jordão. Ou seja, o município já tinha uma base estrutural, grandes obras já tinham sido feitas, né? Aí o que acontece? Chega-se o nosso mandato, né? O mandato liderado pelo prefeito Marcélio, né?
que é o nosso chefe do executivo, a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Aí já não restava muitas coisas a serem feitas, mas existia alguns detalhes que precisavam fazer, né? Algumas obras estavam em andamento, né? E nós tivemos a oportunidade de concluir essas obras. Algumas outras recursos estavam em caixa também, né, para execução de outras obras, e tivemos assim, a oportunidade desses 2 anos aí, de sermos abençoados com um grande deputado que nos ajudou muito no município, né? Meu amigo Charles Evangelista nos ajudou muito no mandato dele de deputado federal. Então nós recebemos muitos recursos, muitas obras, né, foram feitas neste tempo, estão sendo feitas. Também o João Magalhães, que é um parceiro do município desde o ano de 2002. Sim. Então, assim, o município ele tem essas condições. E muito mais ainda, nós temos uns vereadores, são 9 vereadores na Câmara Municipal, que todos são parceiros. Às vezes não parceiros partidários politicamente, mas são parceiros da administração pública e do município. Tem compromisso com o povo do município. Então as coisas estão acontecendo, né? E a gente tem tentado focar nisso, né? Tem dificuldades, pegar uma administração, trazê-la para o mais próximo das pessoas, trazer as pessoas para o mais próximo da administração, e esse é o nosso foco. Tem dificuldades, né, nessas transições, nessa lida do dia a dia? Tem dificuldades na vida pública? Tem momentos difíceis? Com certeza tem. Como eu já disse assim, aqui, né? Como na vida privada, a vida pública é do mesmo Também dia, a mesma né? coisa. Eu sempre aprendi isso, que é uma grande verdade, né? Todo empreendedor, ele precisa matar um leão por dia, porque se ele não matar um por dia, ele vai ter que matar 2 no outro dia. E essa é a realidade. E acima de qualquer coisa, Diocesa, eu digo para os empreendedores públicos, para os empreendedores privados, acima de qualquer coisa, valorize quem colabora no seu empreendimento. Acima de qualquer coisa, a gente precisa investir no ser humano, não é em coisas. O empresário, às vezes, ele pensa, eu preciso comprar um carro novo para eu carregar os meus produtos, mas verdade, quem que vai dirigir o carro? Quem vai dirigir o caminhão? Quem vai operar? Quem vai atender o cliente quando ele chegar na porta da sua loja? E do mesmo jeito lá na vida pública. Adianta ter uma ambulância, como nós temos uma nova lá no Bugre, se o nosso colaborador motorista não tiver uma atenção específica, o amor, o carinho com o paciente que precisa ser atendido. Então a gente precisa investir em ser humano, nas pessoas. Investir nas pessoas, o resultado é certeiro. O resultado é certeiro. Na vida privada, o resultado do empreendedor é crescer, prosperar, visar lucros. Né? E na vida pública, o que é? Uma administração de excelência. Aprovação. Que eu tenho certeza hoje é o caso do Bugre, né? A administração nossa no Bugre hoje deve ter, no mínimo, 70% de aprovação. Isso é resultado. Né? Isso é expectativa. Isso é produto, resultado de trabalho. É produto de trabalho. Porque investir no ser humano. E uma parceria que funciona, né? Sim. Essa parceria de prefeito e vice-prefeito, ela tem funcionado. Sim. Com você e o Marcelo. Sim. Eu digo isso porque a gente está acompanhando vários municípios e então em algumas determinadas situações a gente observa que prefeito e vice-prefeito acabam que no meio da trajetória, né, criando aquele mal-estar entre os dois. Eu posso falar isso assim com muita propriedade. Eu, desde o dia que nós ganhamos a eleição, eu assumi uma convicção comigo, um propósito comigo, de que eu não sou prefeito do Bugre. Eu não sou prefeito do Bugre. Eu tenho que servir ao povo do meu município como vice-prefeito. E antes de qualquer coisa, eu sou o vice-prefeito do prefeito Marcelo. É muito mais do que ser o vice-prefeito do município. Eu sou o vice do Marcelo. Se eu sou o vice do Marcelo, eu não posso sentar no lugar dele. Você não é o prefeito. Eu tenho isso comigo. Todos que me acompanham sabem disso. Eu até hoje, eu tenho um propósito comigo de não me assentar na cadeira do gabinete do Marcelo. Eu atendo as pessoas, eu converso com pessoas no gabinete do Marcelo, mas na cadeira dele eu não me assento. Não é que eu acho errado quem assente, mas eu tenho essa convicção comigo. Né? Eu não fui eleito para sentar na cadeira dele. Eu fui eleito para servir ao povo, mas antes de qualquer coisa eu tenho que servir ao Marcelo. Entendido. Eu tenho que estar ali à disposição dele.
para auxiliar ele, para ajudar ele a administrar o município. Então, eu posso falar isso com muita naturalidade porque eu estou no exercício do mandato. O vice-prefeito ele precisa trabalhar essas condições, entendeu, Diocese? Para esse relacionamento Dá certo. dar certo. O vice tem que abrir mão dessas coisas e entender que ele não foi eleito para ser prefeito. Ele foi eleito para ser o vice do município, mas antes o vice do prefeito. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Tem algum mais difícil que você, cara, esse momento aqui... Para mim, Diocese, você imagina a situação, né? Quando a minha mãe se adoece e minha mãe sempre medrosa de surgir um câncer nela. Portanto, desde pequeno, eu nunca escutei a mãe falar câncer. Ah, o câncer, fulano, né, teve câncer, fulano morreu com câncer. Ela nunca falava. Sempre ela dizia assim, aquela doença ruim. Ela não falava. E minha mãe, um determinado dia, ela sentiu muita dor. Levamos ela num médico, o médico fez uma ressonância e o médico chega até minha mãe, eu estava acompanhando ela e fala para ela, olha, a senhora está com câncer. Ela escutou aquela palavra. Desde o dia que ela escutou aquela palavra, minha mãe nunca mais falou. E ela ficou um ano praticamente sem falar nada. Eu lembro que a feição dela caiu, o queixo dela caiu, o semblante dela desfaleceu. Jesus. E nunca mais ela falou. Ela entrou num processo de depressão e ali a gente começou o tratamento. Quando foi fazer a quimioterapia, aquele processo todo no cor, já não tinha mais jeito. Aí você imagina, né? Eu disputando uma reeleição no ano de 2012 e minha mãe dentro desse processo, né? Sofreu amargamente, sofreu, mas sofreu muito. Só que Deus ele é tão bom nas nossas vidas. Você imagina bem, uma mãe que não tem uma filha, só tem um filho, né? Aí Deus me deu a graça de surgir a Andréia na minha vida, minha esposa, que cuidou da minha mãe como se fosse mãe dela, né? Ela dava banho na minha mãe, colocava comida na boca da minha mãe, levamos a minha mãe para dentro da nossa casa, e assim até o dia que Deus a levou. Minha esposa cuidou amavelmente, com muito carinho, muita dedicação, né? Então eu tenho essa gratidão, Andréia, eternamente por esse gesto, né? Eu não tinha condição de fazer isso. E a Andréia fez isso com muito amor, com muita bondade da parte dela, né? Nenzinho. Então, para mim, isso aí foi um momento difícil, né? Disputar uma reeleição, minha mãe descobre este câncer, né? E, portanto, o período mais difícil foi justamente nessa época, né? Aí vem no ano de 2013, propriamente no mês de abril, né? Ela vem a falecer, né? Foi um momento difícil. Para mim, sim. Para mim, sim. Suas qualidades, vocês consideram uma pessoa com bastante qualidade? Ou algumas? Ou não tem nenhuma? Diocese... Ou pelo menos o que você ouve as pessoas que fazem esse juízo da gente. Mas tem uma coisa que eu prezo muito, acima de qualquer coisa, gratidão. Uma qualidade na sua vida. Isso aí é coisa que eu prezo por isso, gratidão. A segunda, lealdade. Eu gosto muito dessa palavra gratidão. Vou tomar a sua palavra aqui rapidinho, nós ainda temos um tempo aqui. Eu gosto muito dessa palavra gratidão e baseio ela ali naquela questão dos 10 leprosos, né? Biblicamente falando. Exatamente. Jesus cura 10, mas um volta. Sim. E adora o Senhor e agradece, é grato ao Senhor por aquilo que ele fez. Sim. E quando ele é grato, Jesus fala com ele o quê? Vai, a tua fé te salvou. Mas ele queria só a cura. Sim. Ele queria só a cura. Ganhou a salvação de brinde. Né? E ganhou a salvação de brinde. Por quê? Né? Foi grato. Sim. Aí eu penso assim que a gratidão, a pessoa quando ela é grata, a gratidão te faz receber muito mais do que você pediu. Com certeza. Ou seja, você pede uma coisa e você é grato a Deus, Deus vai te dar muito mais por aquilo, porque você foi grato. Ana, por exemplo, queria um filho. Deus deu para ela o filho. O que ela fez? Foi grata. Sim. Além daquele que ela teve acho que mais 7, não é isso? Exatamente. E Penina, que não foi grata por nenhum.
parou de dar. Sumiu da história também. Sumiu da história. Então a gratidão, você falou, a gratidão, acho que ela deveria ser a qualidade de todos. Sim. Visto que a gratidão, ela é a multiplicação das bênçãos de Deus na vida da gente. Com certeza, né? Então, para mim, são 3 coisas, né? Gratidão, lealdade, fidelidade. Para mim, eu entendo isso como princípios necessários para a minha sobrevivência humana, né? E eu prezo isso. Você é mais família? Como que Com você certeza, lida? Como que César. você concilia a vida pública e a família ao mesmo tempo? O tempo todo. Eu sou muito caseiro. Né? Gosto muito da minha casa. Gosto muito da minha casa. Né? Gosto muito do meu cantinho. Né? Então, basicamente, eu sou caseiro. Muito mesmo. Entendido. Muito bem. Nós já estamos a 1 hora de gravação. Né? Já conhecemos bastante, né? E emocionamos juntos aí nessa história, nessa trajetória do nosso amigo vice-prefeito da cidade do Bugre, Nenzinho Lima, né? E acredito que se a gente fosse falar tudo aqui nos mínimos detalhes, eu acho que o tempo precisaria de muito mais tempo, né? Com certeza. Mas é muito bom, Nenzinho, você tá compartilhando, não só comigo, mas compartilhando com os nossos ouvintes, com as outras pessoas que irão nos acompanhar, né? Esse podcast vai ficar aí gravado, né, por muitos e muitos anos aí. Então, toda vez que a pessoa entrar lá, vai assistir e acompanhar um pedacinho aí da sua trajetória. Como pergunta final, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade, né? Mas eu gostaria ainda de te fazer mais uma pergunta, né? Como que você define toda a sua trajetória? Muitas pessoas acreditam em sorte. Eu tive sorte. O Nenzinho teve sorte. Milagre. 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 Eu sou um milagre. Eu sou o resultado de um milagre. Minha família, para mim, é um milagre. O meu casamento é um milagre. Você se inspira então, em alguém? Para mim, é um milagre. Não necessariamente uma pessoa específica. Certo. Mas eu tenho muitas pessoas que para mim são exemplos de vida, né? Com certeza sim. Muito bem. Então, milagre é a palavra que te define. Para mim sim. Para mim sim. É o jargão de vida. Sim. Eu sou o milagre de Deus. Sim, com certeza. Nenzinho, novamente, eu te agradeço pela participação aqui comigo, né? Presença do Reginaldo, tá aqui no nosso bastidor, né? É amigo, parceiro da gente aí, pessoas que Deus colocou aí junto nossas caminhadas e pessoas que vale a pena conhecer. Tem pessoa que não vale a pena a gente conhecer, né? Agora tem pessoas que vale a pena conhecer e vocês são essas pessoas que, né, vale a pena a gente lembrar, conhecer, porque são pessoas que nos inspiram, nos somam na nossa vida e tem trazido assim, né, tem somado na nossa vida. Muito obrigado pela sua participação, viu? De coração mesmo. César, eu que agradeço, né? Primeiramente a Deus de nos dar a oportunidade de estar aqui, a você por ceder esse espaço, para mim enriquecedor, de tamanha grandeza, as pessoas que me ajudaram, né, até aqui, minha família, minha esposa, minhas filhas. Faço questão, não citei até agora, mas faço questão agora de citar o meu amigo Reginaldo, né? É o cara para mim, José César. Tá, né? Aqui nos bastidores. Não é contemporâneo da mesma época, né, da minha juventude, da minha mocidade, mas é um cara que sempre tem estado comigo, né? Eu tenho a grata satisfação de tê-lo como amigo, parceiro, né, estar conosco aqui. Muito obrigado, Reginaldo. Né, em seu nome eu extenso meu abraço a toda a sua família e a todos, né, que vão nos acompanhar. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a sua vida e tenha essas palavras, né, como incentivo para a sua vida. Gratidão, lealdade e fidelidade. Acima de tudo, amar as pessoas, porque isso é um princípio que faz qualquer ser humano ter sucesso na vida. Muito obrigado. É isso aí, amigo internauta, você acompanhou a nossa 7ª edição do podcast Inhapim. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube e nem de seguir aí o nosso podcast, nosso Instagram é podcast Inhapim, então é muito fácil você seguir lá
e participar, viu? Que Deus continue abençoando você, que Deus continue iluminando a sua vida. Você é muito importante aqui para nós. Então, forte abraço, fique ligado em nosso programa, que tem muita coisa boa chegando por aí.